Olá, meu nome é Cristina e a aula que eu vou apresentar para vocês é sobre prevenção ao uso de álcool e outras drogas, escuta e acolhimento de adolescentes. Para começar, eu gostaria de dizer para vocês que é preciso estabelecer um pano de fundo para essa discussão. A primeira coisa que eu queria destacar é que há uma construção social em torno da droga. As drogas são necessidades humanas, seu uso milenar em quase todas as culturas humanas corresponde a necessidades médicas, religiosas e gregárias. Ou seja, as drogas compõem parte indispensável dos ritos de sociabilidade da cura, da devoção, do consolo e do prazer. O que isso quer dizer? Que as drogas fazem parte da história da humanidade e desde que o mundo é mundo a gente estabelece sempre um contato com elas, seja a partir de uma perspectiva, né, de uma legalidade do uso dessas drogas ou de uma ilegalidade. Vou dizer mais um pouquinho sobre isso para a gente poder pensar que é preciso estabelecer uma diferença entre uso, abuso e dependência no uso das drogas. Para a gente chegar então nessa discussão importante aqui sobre o uso de drogas feito pelos adolescentes. A dependência, quando a gente pensa a questão da dependência das drogas, né, a gente precisa pensar de que droga a gente está falando, mas, em primeiro lugar, que sujeito é esse que nos interessa nessa discussão, qual é o contexto sociocultural em que ele se insere, para a gente poder estabelecer então essa medida que eu disse antes do uso, abuso ou dependência. Existem vários estudos que vão mostrar para a gente, né, assim, que permitem que a gente de alguma maneira quantifique e qualifique esse tipo de uso. A gente poderia dizer, por exemplo, que existem os usuários experimentais, os usuários ocasionais, usuários habituais, e aí sim a gente poderia dizer que há aqueles que são dependentes das drogas. Para isso também é preciso pensar que há drogas que são permitidas, o seu uso é permitido pela cultura, enquanto outras são proibidas pela cultura. E se a gente for observar bem, isso varia de uma cultura para outra, de um tempo para o outro, e isso importa quando a gente for pensar, por exemplo, na discussão do uso de drogas pelos adolescentes, quando a gente diz como é que é essa relação que o adolescente faz com o uso do álcool e com o uso, por exemplo, do crack, né? Então eu estou dizendo do álcool como uma droga que é lícita na nossa cultura e que muitas vezes a gente tem até dificuldade de nomear, né, como uma droga, tanto é que a gente acostumou a dizer, né, essa expressão de álcool e outras drogas, ou álcool e drogas, como se o álcool não fosse uma droga. E quando a gente então toca nessa dimensão de uma droga, por exemplo, como hoje, né, o crack é uma droga combatida que expressa toda uma dinâmica social, um sintoma social mesmo, a gente teria outros aspectos aí para discutir. Um outro ponto que eu chamo a atenção é que a gente poderia dividir as drogas em 3 categorias, né? As drogas que a gente considera que são depressoras do sistema nervoso, drogas que são estimulantes e drogas que são alucinógenas. Isso tudo a gente vai precisar saber, né, na relação com o adolescente, qual é o tipo de droga que ele usa, de que forma ele se beneficia com essa droga e qual é a causa, né, qual que o motiva a fazer esse uso. Chama atenção também para os critérios diagnósticos do CID-10, que vão caracterizar o que seria abuso de substância. E vou chamar atenção então para esse aspecto que eu ressaltei antes, que significa que o abuso não é simplesmente fazer uso de uma droga, significa um uso que é nocivo realmente, né, que tem causado algum tipo de dano para a saúde física e mental desse usuário. Então, padrões nocivos de uso são frequentemente criticados por outras pessoas e estão associados a consequências sociais diversas, de vários tipos. O fato de um padrão de uso ou uma substância em particular não ser aprovado por outra pessoa, pela cultura, ou por ter levado a consequências socialmente negativas, tais como prisão ou brigas conjugais ou entre amigos, não é por si mesmo evidência do uso nocivo.
Por que eu fiz esse preâmbulo, né? A nossa conversa aqui, que é bem rápida, mas fiz porque a gente, em geral, quando vai discutir a questão das drogas, usa muito, né, da nossa moral, né, das nossas concepções já muito pré-formatadas do que seria esse uso de droga por qualquer sujeito, independente da idade dele. Chegando então nesse segundo momento da minha fala, o adolescente é um sujeito biopsicossocial, portanto é um sujeito que vive um momento de experimentação, exploração, curiosidade, tentando construir a sua própria identidade, e isso, inevitavelmente, vai envolver uma tomada de riscos. E o uso de drogas entra nesse contexto. A gente precisa ter cuidado, né, pensando assim na prevenção e também no tratamento dos adolescentes, que a gente pode, ao se deparar com adolescentes que usam drogas, a gente produzir isso que eu chamaria de uma dupla exclusão. Uma exclusão que gera, né, o uso de drogas. Às vezes a gente vai pensar assim, né, que o uso de drogas está sendo motivado pelas questões socioeconômicas, sociais desse adolescente, e que a gente reforça isso no momento em que não o acolhe. Então, jovens usuários de substâncias podem tornar-se alienados em suas comunidades, experimentando o estigma e a discriminação, tornando-os mais difíceis de alcançar e mais vulneráveis a problemas sociais de saúde. Então, vou destacar que o uso de drogas geralmente não é irracional ou patológico, mas funcional. Isso é algo que a gente deve manter bem claro aí no nosso acompanhamento, seja na escola, seja nos espaços dispositivos de saúde, porque senão a gente já vai catalogar esse adolescente como alguém que é dependente. As motivações, por exemplo, eu destacaria, né, para o uso de drogas, eu destacaria que o adolescente ele usa drogas porque ele tem curiosidade, ou ele quer se sentir bem, ou ele busca o alívio da fome, aí vamos pensar, né, em situações de pobreza, mas também aí dos distúrbios alimentares, alívio da dor, aceitação social de pares, por exemplo. Ele busca manter-se acordado, vamos pensar no adolescente envolvido no tráfico de drogas, ou ele busca o uso da droga para induzir o sono, né, para buscar as viagens, né, entre aspas, que a gente poderia dizer produção de devaneios, e também essa sensação aí de adrenalina, de prazer. Então, o uso da substância é muitas vezes visto pelos jovens, ao contrário do que a gente imagina, como uma solução e não um problema. Então esse é um ponto de partida para dialogar com o jovem. A gente deve evitar, no entanto, no acompanhamento e nesse processo, né, de estabelecer um tipo de prevenção ao uso de drogas, abordagens isoladas, sejam elas médicas, psicoterapêuticas ou intervenções escolares, castigos graves, injustificados, detenção, susto, ou dizer simplesmente que não, você não deve usar, campanhas que produzam medo. Tudo isso eu estou destacando que a gente deve evitar, a gente deve criar um outro, né, mecanismo para chegar num diálogo respeitoso com relação a esse adolescente. Mas a gente poderia destacar que o que funcionaria para alguns desses adolescentes seriam intervenções baseadas nas melhores evidências disponíveis, intervenções direcionadas aos fatores de risco e de proteção, intervenções precoces, abordagens que busquem respostas equilibradas e com consequências aceitáveis para o comportamento, intervenções que a gente poderia dizer que envolvam o jovem, a família, a escola, os pares, a comunidade de modo geral, abordagens terapêuticas também específicas à família, desenvolvimento de habilidades, né, assim, potencializar a atividade desse jovem, permitindo então, né, vamos pensar, o professor, a escola, são responsáveis pela socialização desses jovens. Então vamos pensar que a prevenção ao uso de drogas deve propiciar o estabelecimento de vínculos, o não julgamento e não aconselhamento, o despertar desse adolescente para o desejo de vida, fortalecimento da autoestima, do autodesenvolvimento e o auxílio do adolescente na construção de redes de apoio que possam extrapolar o espaço da família e da escola. Então, é isso que eu gostaria de dizer para vocês, assim, como um recado assim, mais amplo, né? E certamente os desafios são muitos, né, nesse
na lida com o adolescente que faz uso de drogas, mas aqui fica um ponto de partida para essa discussão. Muito obrigada.